Pensamentos. Ele tem diversidade para nós, porque a palavra do Senhor ela é boa, ela é o alimento para a nossa alma. Jesus, como pão vivo, ele tem nos alimentado com a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Quem abriu, diga. Quem não achou, diga, me ajude, irmão Roque. Quem é esse aí, velho? Quem? Amém, menina, daqui a pouco. Menino, cadê? Oi? É Mateus mesmo. É Mateus 15, 21. A mulher cananeia. Pronto, fica mais bonito. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Tá bom. Tá bom. Amém, igreja? Amém. Queridos, pois, quem ainda não leu essa passagem? Eu creio que todos aqui que sim, já leram sim, leram e releram. Já ouviram há poucos dias. Só, irmãos, que Deus tem um novo para nós. A pastora falou aqui de 66 livros. Realmente é 66 livros. As letras não mudam. Os pontos de interrogação, os pontos parágrafo não mudam. E também os pontos de segmento não mudam. A palavra de Deus, ela é reta, ela é eficaz, ela é vida. E ela se renova para nós mantermos uma direção reta, que é conhecer este Deus, que é maravilhoso, que é poderoso, que é soberano, que é santo, que é fiel, que é justo e é verdadeiro. E Ele quer alcançar vidas para o louvor da sua glória. Então, querido, a Bíblia diz assim, está escrito: vinde todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Deus com uma condição em nossas vidas. Queridos, essa passagem nos leva a ver e ouvir de que Jesus estava passando em um lugar aonde o Deus daquela nação não era o Deus de Israel. Então, Jesus sabia que ali era uma terra de pagão. Mas mesmo assim, Ele que veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que ouviram e creram, Ele os concedeu chamado como filhos. Irmãos, e uma coisa eu quero lhe dizer: o Senhor Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus poderoso, e a Bíblia chega a falar de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra está falando, irmãos, de uma mulher, de uma mãe. Mas essa palavra não se encaixa só para uma mãe. Se encaixa para mim que sou pai, se encaixa para você que é filho, se encaixa para você que é filha, se encaixa para você que quer formar uma família. Porque primeiro, a família é propósito de Deus. É projeto de Deus em nossas vidas. É por isso, queridos, que Ele nos levantou, que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor, Ele que sonda e conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Ele conhece o nosso deitar, o teu levantar. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Como Ele ali sabia, Ele estava passando ali. Irmãos, aonde o Senhor Jesus ia, onde Ele passava, era por propósito. Sempre o Senhor Jesus, Ele veio com propósito de quê? De resgatar aqueles que tinham se perdidos, irmãos. Ele veio para os seus. A promessa de Deus, que enviaria o seu único filho, para que todos que aquele crescem não pereçam, mas viessem ter a vida eterna. Queridos,
Nós louvamos a Deus porque está escrito que o que é de Deus, o diabo não toca. Você que está aqui, você é de Deus. A Bíblia diz que o adversário da nossa alma, o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Só que o Deus qual nós cremos e obedecemos e confiamos e adoramos, veio dar vida, e vida em abundância. Aquela mulher, queridos, ela não conhecia Jesus Cristo, porque ela vivia numa terra pagã. Os deuses dela não eram o nosso Deus na época. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o olhar do Senhor está sobre toda a terra. Às vezes, irmão, nós que nos enganamos achando que Deus não está contemplando a nossa casa. Ele está contemplando sim. O tempo de Deus não é o meu tempo. Os pensamentos do Senhor não é o teu e o meu pensamento. Deus, ele tem coisas poderosas a realizar em nossa família. Mas o que é que o Senhor Jesus veio trazer? Ele veio trazer vida. A promessa dele é de vida eterna. Aquela mulher não conhecia esse Jesus ao qual ela, acredito, por invocar os seus deuses e não ter resultado, ela decidiu ir em busca daquele que é Senhor da vida, que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Ele tem o domínio de transformar maldição em bênção. Ele tem o poder consigo. O que nos chama a atenção, queridos, para eu e você chamar a atenção do nosso Senhor, não é preciso gritar, não é preciso choro, não é preciso planto, não é preciso lamentação, não é preciso murmuração. Não, nada disso chama a atenção do Senhor a meu favor. Mas o que o Senhor não rejeita é um coração sincero e aquebrantado. Porque, queridos, aquela mulher, ela ouviu, eu creio, falar que o Senhor passava naquele lugar, estava ali naquela terra, estava ali naquela cidade. O que foi que ela fez? Ela foi ao encontro dele, clamando, filho de Davi. Só, queridos, que os judeus não chamavam Jesus assim. Primeiro, o Senhor conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós falamos e até mesmo o que nós pensamos. Aquela mulher, queridos, ela era uma cananeia. Ela era uma mulher da terra só da idolatria. Eles adoravam deuses pagãos. Só que o Senhor Jesus, Ele não faz exceção. E Ele não rejeita um coração sincero e quebrantado. Só que duas coisas chamou a atenção do mestre. Primeiro, o clamor dela. Em meio ao seu clamor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Primeiro, ela adorou por reconhecer o filho de Davi. E ela se humilhou. E, queridos, ela não desistiu do seu propósito. E aí eu trago isso para a minha vida, ou até mesmo para a tua vida, irmãos. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Achando que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, achando que Deus, Ele se esqueceu de nós. Porque até mesmo nós oramos e não obtemos resposta. Por quê, queridos? Deus não trabalha no meu tempo. Ele é dono de tudo. Tudo foi formado por Ele, para a glória e o louvor dEle. Eu, você, nós que temos que ser submissos ao governo dEle. E aquela mulher, querido, ela primeiro tomou um não.
Ele ficou calado, ele não falou. Só, irmãos, que nem sempre é preciso ele falar. O ele não falar não quer dizer que ele não te ouviu, ou que ele não está te vendo. Quem sabe, irmãos, nós estamos dentro da nossa casa, em pé de guerra, pessoas, da nossa família ou da nossa parentela, como aquela filha daquela mulher estava aprisionada dentro de casa. Aquela mulher, ela estava endemoniada. Irmãos, e o que leva o ser humano a ficar ou a estar endemoniado? É o pecado. É o pecado que escraviza o homem. Quem sabe, irmãos, aquela pessoa que está em pecado, ele olha para você e se comporta como os discípulos do Senhor Jesus. Que você está clamando, que você está buscando, que você está orando, mas nada está acontecendo. Por quê? Porque há muitas vozes tentando lhe calar. Mas eu quero te dizer que os ouvidos do Senhor estão sobre toda a terra. Os ouvidos do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Este Deus, querido, o que Ele quer de mim e de você? Perseverança. Porque, irmãos, aquela mulher, se ela desistisse no primeiro não, ou por ela clamar e Jesus não lhe responder, ela poderia desistir. Mas a sua necessidade, o grau da sua necessidade ao qual ela estava vivendo, porque a casa dela estava em ruína. Eu não sei como é que está o seu estado emocional, o seu estado sentimental. Eu não sei como está dentro da sua casa. Mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você hoje, Ele conhece o teu coração e sabe até onde você pode suportar. De uma coisa tenha certeza: Ele tem um escape. Ele tem um escape. Ele diz: vinde todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? É uma promessa, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Não, queridos, Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Não, mas Ele quer que o pecador se arrependa. O Senhor, Ele nos levantou dentro da nossa casa. Você é um atalaia, você é um chofar do Senhor dentro da sua casa. Você exerce uma liderança. E através da sua vida, que aquele que está lá escravizado na idolatria, que está lá aprisionado nos vícios, que está morto na fé e ainda duvida até do teu Deus, eu quero te dizer, queridos, que o que você tem feito, o que você tem buscado é a presença de Deus, e com certeza Ele está lhe fortalecendo, trazendo alegria em meio ao que seus olhos estão vendo. Deus está trabalhando, e no momento certo, na hora certa, Ele vai concretizar o poder da palavra dEle em nossas vidas. Amém. A Bíblia diz que Deus não fez o homem para a escravidão, não, mas Deus fez o homem, irmão, para o louvor da sua glória. Se é para Deus, então Deus. Aquela mulher, ela chamou a atenção do Senhor, não por clamar filho de Davi, até porque os deuses dela não eram o Deus de Israel. O nosso Messias, Jesus Cristo, que está presente em nossas vidas, ela não tinha esse Senhor, mas ela quebrou, como dizem, protocolos. Irmãos, com certeza as suas orações têm chegado ao Senhor, porque o que nós fazemos no reino, irmão, não é em vão. Às vezes nós estamos aqui dia de sexta-feira, nós fazemos propósito, declaramos palavras proféticas e nada tem acontecido. Você tem buscado resposta de Deus, tem buscado de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, não tem tido resposta a qual você quer que Deus lhe dê. Mas tenha certeza
Ele está lhe protegendo, Ele está lhe guardando, Ele está trabalhando. O Senhor Jesus, Ele não queria envergonhar aquela mulher, até mesmo porque Ele sabia da necessidade dela, como também Ele sabia que aquela mulher que estava ali clamando por Ele, filho de Davi, não tinha aliança com Ele. Queridos, o Senhor não veio para os sãos, mas Ele veio para os necessitados, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os simples, para os humildes. O Senhor, meu irmão, Ele não veio trazer uma religião, não! Ele veio trazer o reino de salvação. Ele não veio trazer religião, não é religião que Ele tem para você, não é dogma que Ele tem para nós. Nós que nos enchemos de dogmas, achamos que para Deus ouvir uma oração nós temos que estar de joelho, para Deus fazer algo conosco nós temos que estar pagando preço. Não, irmão, o preço foi pago. Você é livre. O de mais precioso é você ter seu coração sincero e aquebrantado. Não colocar para Deus fantasias, pinturas. Não, irmão, Deus não está olhando para isso, não. Não é o meu grito que vai chamar a atenção do Senhor. Não, o que vai chamar a atenção de Deus é o meu testemunho, é o seu testemunho. De repente, irmãos, por que nós não ganhamos a nossa casa? É porque Deus é ruim? Não! Onde que está o erro? Está na pessoa? Não! É a maneira que eu trato a pessoa. O fato dela não ter uma aliança com o meu Senhor, eu já rejeito essa pessoa. Não, irmão, Jesus Cristo, Ele veio para os idólatras, Ele veio para os religiosos, Ele veio para todos. Mas nem todos os receberam. Mas Ele foi em busca. Ele me encontrou você. Se Ele me encontrou você, é porque há um propósito debaixo do céu. Há de chegar o tempo de você ver, contemplar a sua casa rendida aos pés do Senhor. Irmãos, eu comecei a desfolhar e ouvi os lamentos de 6 mulheres que tinham amado e fechada. Depois você vê. Quem come Bíblia aqui sabe que é para mais de 7 ou é para menos de 7. Cada um agora vai, olhe lá, desfolhe a Bíblia. Querido, todas elas perseveraram. Elas não desistiram, mesmo a idade, mesmo com a dificuldade que se vivia, elas perseveraram. E o segredo para a nossa conquista é a perseverança. Em momento algum desista da promessa. Há uma promessa estabelecida para nós, mas também há um tempo de realizações. Mas enquanto este dia de realização não chega, vamos entregar o nosso louvor ao Senhor. Vamos colocar, se prostrar diante do Senhor, clamar a Ele, porque Ele é bom. A gente tira exemplo, irmão, daquela mulher do fluxo de sangue, que com 12 anos vivendo uma vida de miséria, uma vida de ruína, uma vida de escravidão, uma vida de como é que eu posso dizer, menino? De cadeias. Porque era uma mulher rejeitada até mesmo de dentro do seu lar. Se tem uma coisa, irmão, que nos ofende, é um filho nosso, ou uma pessoa nossa, ficar enferma, ou até mesmo nos responder. Eu mesmo fico triste, não vou mentir, até porque eu não sei nem que estilo de pai sou eu. Eu não sei se eu sou aqueles pai durão, não sei se eu sou muito brincalhão, não sei. Mas eu sei, queridos, que é muito triste você chamar um filho ou uma filha, um esposo, uma esposa, no conselho, e eles não fazerem conta de você, lhe rejeitar, até mesmo lhe humilhar, pela deficiência que você tem, até mesmo pela falta de estudo, a falta de conhecimento. Tudo isso, irmão, é uma porta para a humilhação. Mas, queridos, aquela mulher,
caminham por vários meios, mas uma palavra. Ela ouviu falar no Jesus que cura. Aí eu trago de volta para Cananéia, uma mulher idólatra, aonde não tinha uma aliança com o Senhor, mas ela tinha uma necessidade. O Senhor não olha para o nosso status. O Senhor ele até permite que os levantes aconteçam, porque Ele não nos prometeu um mar de rosas. Não. Mas Ele disse que se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos, nós viveremos o melhor desta terra. Irmãos, ainda que a terra esteja em guerra, nós temos um Deus Salvador e que cuida de nós. Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos perseverando, enquanto nós estamos buscando, fazendo ato, nós estamos colocando a nossa casa na direção do Senhor. E uma coisa eu lhe digo: Deus há de honrar a sua fé. Tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Que glória é essa? A transformação. A gente aqui tem exemplos de esposas que passou muito tempo orando pelo seu filho ou pelo seu esposo. Deus estava alimentando, Jesus estava alimentando com seu pão. Enquanto ela estava aqui se alimentando do pão, Deus estava tratando o coração daquele a qual ela colocava aqui os seus propósitos. E no tempo de Deus, o Senhor trouxe a realidade. Então, irmãos, não podemos desistir de buscar esse Senhor. Não podemos desistir de crer que Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele tem resposta na hora certa, no momento certo, porque é um tempo determinado pelo próprio Deus para nossas vidas. Aquela mulher clamou: Filho de Davi. Como Ele mesmo falou, Ele não veio tirar da boca dos seus filhos para lançar para cachorrinhos. Querido, o Senhor não estava maltratando ela. Se você for olhar na palavra, na Bíblia, pessoas que não eram judeu, que não eram de Israel, eram reconhecidos como cães, como cão. O Senhor Jesus, irmãos, Ele te conhece. Ele não tem meia palavra. A palavra dele é sim, sim, não, não. Vinde! Porque aquele que vai a Ele, de modo algum, Ele lança fora. E não seria na vida daquela mulher, até porque Deus, Ele expandiu a da sua graça. E o bom de tudo é que nós não somente devemos render graças a Ele, reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e se Ele não agir, ninguém pode fazer no seu lugar. Há coisas, irmãos, em nossas vidas, há levantes que acontecem em nossas vidas, Deus permite, sim. Ele permite que a dificuldade chegue, Ele permite que a circunstância venha, apareçam. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a sua vida está intacta. Ele está testando a sua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está fazendo um novo em nossas vidas. Quantos hoje nasceram e quantos hoje desceram à sepultura? De uma coisa nós temos a total certeza: Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus, Ele não faz a obra dele incompleta. Não! Irmãos, aquela mulher, ela tomou três não. E mesmo assim,
ela insistiu e persistiu. Porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ele é soberano, irmão, sobre tudo. O princípio, meu irmão, com o Senhor é você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Ele não é homem para lhe prometer e mentir, e nem filho do homem para se arrepender na promessa que Ele fez na tua casa. Eu tenho a promessa, eu e a minha casa serviremos a Deus. Todo dia eu digo: Senhor, eu tenho lá pessoas que eu oro, que eu intercedo. Eu sei, Pai, que o Senhor não permitirá, ainda que o ladrão venha roubar ou querer destruir, nesse momento se lembrará de que a oração faz efeito. Porque, irmãos, se você ora por alguém, com certeza, querido, no momento certo, não é preciso você ver, nem você saber. Deus trabalha no nosso íntimo. Ele sabe, irmão, Ele honra a nossa fé. É através da fé que nós estamos aqui hoje. É através da fé que você chegou neste lugar. Foi pela fé que você adorou e bendiz ao nome do Senhor. Primeiro, o Senhor alimentou aquela mulher com o pão, que é a sua palavra e a sua própria vida que estava diante dela. E pela fé dela, a perseverança dela, a filha dela foi liberta. Irmãos, tenha certeza, Deus está agindo a seu favor. Aquela mulher do fluxo, irmãos, ela tomou coragem. Queridos, e toda vez que você deixa a sua casa, quem sabe de perna pro ar, e vem buscar o Senhor, vem buscar o alimento, vem buscar o sustento, que é o pão vivo, que é Ele, Jesus, tenha certeza de que Ele está honrando a sua fé. Ele está vendo o seu sacrifício. Ele está vendo que você está aqui, está aborrecida, está triste, está abatida, mas não desistiu. Se você não desistir, Ele também não desistirá. Ele quer fazer em mim e você um novo. Mas compete a mim e compete a você. Porque essas duas mulheres, elas romperam barreiras. Uma da idolatria, uma com seus deuses pagãos, e a outra, queridos, ela não se importou com o que poderia vir acontecer com ela. Porque se aquele povo naquela época pegasse ela na rua, ela morria apedrejada. Mas, querido, há um dito que diz que quem tem o seu calo sabe onde o sapato aperta. Na sua casa você sabe aonde tem a goteira. É a sua necessidade, é o seu clamor que vai fazer você perseverar e vencer diante do Senhor. Porque aquela mulher, a mulher do fluxo, irmãos, ela chegou nas últimas. E quando você pensa que as portas se fechou e que Deus lhe esqueceu, lá no fundo se abre uma janela. Se abre uma janela, irmão, se abre uma porta, se abre uma porta, abre um portão. Porque o Senhor Deus, Ele opera em meio à nossa fé. Deus não fez o homem para a morte nem para a calamidade, não. Há uma promessa de vida eterna. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A alegria na casa daquela mãe da cananeia voltou ao normal? Sim, porque ela voltou liberta. Ela voltou, queridos, com sua fome saciada. E também ela teve a sua filha transformada.
Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Assujetados debaixo da potente mão do Senhor. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Para isso acontecer, eu tenho que estar com o meu coração sincero. Não é preciso eu colocar palavras de efeitos. Não, porque o Senhor não precisa disso. Ele precisa tão somente de que eu e você, a gente renuncie o nosso eu, o nosso pecado, e com o nosso coração grato, sincero, a gente coloque diante dele a nossa situação. Ainda, irmãos, que a nossa casa só se levante para nos acusar. Irmão, o mais importante, sabe o que é? Primeiro é o seu temor e a aliança e a comunhão que você tem com o seu Deus. Porque se você se ajoelhar, ele vai te ouvir. Se você deitar na sua cama, botar seu rosto para a parede e começar a conversar com ele, porque o Senhor, ele gosta de diálogo. Ele quer compartilhar de você com ele, dele para com você. O Espírito de Deus, irmãos, ele é união, ele é amor, ele é alegria, ele é paz. E ele tem um novo para nós, ele tem um bálsamo, ele tem um refrigério, ele tem a cura. Ele trabalha, ele opera, ele se manifesta dentro do nosso ser. Para quê? Para nos direcionar o caminho que nos leva a Deus. Então, aquela samaritana, opa! Irmãos, homem nenhum poderia, mulher nenhuma poderia parar para estar conversando com homem algum. E Jesus, irmão, ali na beira daquela fonte, ele se deu com aquela mulher, que é onde também era lugar de idolatria. Irmãos, independentemente das práticas errôneas, com certeza o amor de Deus está sobre eles. Não é porque não tenho uma aliança com o Senhor que o Senhor já lançou fora. Não. Deus até permite, Deus deu livre-arbítrio para o homem. Mas no momento que o homem clamar com sinceridade, ele pode descer na mais profundeza do abismo, do pecado. Mas lá vai a mão do Senhor. Então, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? O Senhor veio para nós também. O Senhor veio para a nossa família, o Senhor veio para a nossa parentela. E bem-aventurado é aquele que ouve e obedece. Aí eu vou agora, sabe para quem? Maria, uma mulher pura, ainda estava em princípio de noivado, mas a comunhão dela com Deus fez ela ser a mulher a bem-aventurada, porque foi do ventre de uma mulher. Mulher, você é sensível, você é doce, você é amada, você tem uma unção dobrada. Sabe por quê? Foi do ventre de uma mulher que se veio o Salvador. Então, Deus, ele ouve um clamor de uma mulher, e principalmente de uma mãe, porque foi de uma mulher que nasceu o nosso Mestre Jesus. Então, aceite de Deus. Senhor, tudo que vem de Ti é bom. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de mudar a história da minha casa. O Teu Espírito há de me dar sabedoria para que eu possa enxergar com os Teus olhos, Senhor. Porque, irmãos, quando a gente busca olhar sem preconceito, sem desprezo, queridos, com certeza nós ganhamos essa alma. Ok? Então, irmãos, louvado seja Deus. Que olha, irmãos,
a humildade dessa mulher, que adorava deuses estranhos, adorava deuses pagãos, mas o Senhor Jesus alcançou ela, mesmo ele sabendo que aquela terra era lugar de idólatra. Lá ele foi. A mulher do fluxo, ela estava à beira da morte, ela arriscou a sua vida para alcançar o seu propósito. Então somente tocar. Irmãos, você toca no Senhor, é com a sua adoração, é com o seu louvor, é com o seu servir, é com o seu coração grato a Ele, dizendo: Senhor, o que os meus olhos estão vendo não é o que o Senhor tem para a minha vida. Cuida da minha casa, cuida dos meus, cuido também, Senhor, dos teus, porque a oração de um justo é muito eficaz em seus efeitos. Então, irmãos, louvado seja Deus. Assim como essas mulheres guerreiras, destemidas, com certeza nos seus propósitos e objetivos, assim também tome posse de que Deus está sim lhe olhando, está sim lhe ouvindo, e na hora certa a resposta dele chega em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus ele possa trazer paz para a tua vida, e no lugar onde havia morte, que haja vida. No lugar da dor, alívio, refrigério. Deus tem o melhor, e Ele não faz exceção de pessoas. Não importa o que você viveu, não importa o que você está passando, aguenta firme, aguenta firme, calma, o Senhor está à nossa frente, Ele está tratando, Ele está moldando, não para o nosso fim, não para a nossa morte, não, mas é para que o nome dele venha a ser glorificado, porque através da sua vida, outras vidas enxergarão Deus, através do seu testemunho. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então vamos ficar de pé? Já! Agora foi só as ovelhinhas,